Salve, salve, gente, tranquilo? Bom, hoje vamos falar um pouquinho mais de Photoshop e você vai aprender a fazer esse efeito, né? Um efeito meio de partícula aí, como se fosse uma dissolução da imagem. É um efeito bem bacana e a única coisa que você vai ter que fazer é baixar um brush, um pincel, que eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Fica tranquilo que eu vou ensinar a instalar, o tutorial tá todo bem mastigadinho. Você pode fazer em qualquer imagem, tá? Mas se você quiser usar essas imagens que eu uso no tutorial, também vou deixar aí o link na descrição. Você percebe que eu fiz aí, né, em volta da imagem toda o efeito, mas você pode fazer só numa parte ou então aplicar em qualquer outra imagem que você queira. Pode fazer na metade do corpo, pode fazer na metade de um carro, por exemplo, ou numa parte só dele, enfim, é a tua imaginação aí que vai te levar para onde você quiser, tá ok? Só deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e qualquer comentário, qualquer dúvida ou sugestão para vídeo que você tenha, deixa aí também nos campos de comentário, beleza? Então bora lá! Bom, depois que você baixar então o arquivo, né, ele vai estar aqui, ó, Free Broken Glass, Photoshop Brushes. Você vai clicar com o botão direito e vai botar extrair aqui. Ele vai extrair esse arquivo .abr, você vai copiar ele e navegar até essa pasta aqui onde ficam os brushes do Photoshop, ó. Este computador, que você vai encontrar aqui do lado, C, arquivo de programa, Adobe, Adobe Photoshop, Presets, Brush. Você vai colar ele aqui. Bom, aqui então na tela inicial do Photoshop você vai vir aqui em abrir, ou dar Ctrl O, ou se você já tiver com algum arquivo aberto, arquivo, abrir, File Open. Depois de colar, você vai vir aqui nessa parte onde tem o brush, ó, clicando com o botão direito aqui em cima da ferramenta, essa primeira ferramenta, você vai clicar nessa setinha aqui, ó. Clicando nela, os teus brushes novos instalados provavelmente não vão aparecer aqui. Você vai ter que clicar nessa rodinha aqui, nessa engrenagem, e vai vir aqui, ó, Free Broken Glass Photoshop Brushes 3. Clicando nele, ele vai te perguntar se você quer substituir essa tua galeria aqui pela galeria dos brushes instalados. Se eu cancelar, não vai acontecer nada, e se eu anexar, ele vai juntar os brushes que já estão abertos aqui com esses brushes novos. O que eu fiz aqui foi anexar. E aí eu tenho vários brushes aqui. Você vai vir aqui nessa ferramenta, ó, Quick Selection, a ferramenta de seleção rápida. Clica aqui com o botão direito, é a primeira ferramenta aqui, ó. Vou chegar aqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel, vindo aqui em cima, clicando aqui, ó, e arrastando para diminuir ou para aumentar, ou então com colchete. Colchete para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Tá? Então eu vou clicar e arrastando aqui por cima da área que eu quero selecionar. É importante que você deixe isso aqui, ó, melhorar automaticamente ligado, Auto Enhance, porque assim o Photoshop ele vai vendo aquilo que você quer selecionar e vai aprendendo com a tua seleção. Então assim ele vai selecionar uma areazinha mais fina. Tá? Por exemplo, se eu saio aqui da minha seleção, ó, selecionei algo que eu não queria, pressiono e seguro Alt, clique e arrasto aqui, ó, para tirar essa seleção que eu não quero. E o Photoshop vai sabendo o que eu quero selecionar e o que eu não quero. Vou vir aqui em cima, ó, selecionar e mascarar. Antes ele estava como Refine Edge, refinar arestas. Agora está como selecionar e mascarar. Clica nele. Eu vou estar aqui, ó, na visualização em camadas. Se eu quiser, pego essa segunda ferramenta para adicionar alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser o cabelo dele um pouquinho mais detalhado, ó, vou clicando aqui. Passei aqui numa areazinha que tinha um pouco de cabelo. Se eu quiser, eu vou passando aqui em volta do cabelo dele para adicionar, né? Para adicionar um pouquinho mais de detalhe. Vou dar um zoom aqui, ó, Ctrl+. E se tiver alguma área que, por exemplo, eu tenha passado aqui e tenha dado transparência, é só também pressionar o Alt e falar, olha, essa área daqui eu não quero que fique refinada, tá? Eu quero que fique normal. Vou vir aqui embaixo, você pode aumentar aqui para 1 a suavidade e para meio a difusão. Isso vai fazer com que as bordas elas fiquem mais suaves. Você vai vir aqui embaixo onde tem o Output, saída para, ao invés de seleção, você vai botar para nova camada, New Layer. Isso vai fazer com que ele preserve a camada anterior, a camada original, e te dê uma nova camada já exatamente assim como está aparecendo, tá? Com recorte. Seleciona lá, ok.
Pronto, tá aqui meu plano de fundo preservado e aqui em cima eu tenho a minha imagem recortada. Vou dar um clique duplo aqui em cima do nome, ó. Clique duplo para editar e vou chamar de dissolver, pressionar Enter, vou dar Ctrl J para duplicar a minha camada, dar um clique duplo e escrever aqui, ó, fotógrafo. Selecionando a camada dissolver, eu vou vir aqui em filtro, em inglês vai estar como filter, dissolver, liquify. Ele vai abrir aqui essa janelinha, né, essa primeira ferramenta aqui que é Smudge Tool, ferramenta de deformação progressiva. Como é que ela funciona? Eu posso vir aqui e editar o tamanho do brush, quanto menor ele for, menor a área, ó, que eu vou conseguir deformar. Aqui, como eu quero uma área grande, eu quero deformar ele até as bordas da minha imagem, eu vou botar aqui mais ou menos uns 650, 600, ó, para eu poder pegar, clicar e arrastar. E assim eu vou fazendo a deformação dele, né? Tentando só preservar um pouquinho ali do centro, tá? Mas fazendo isso aqui até que ele chegue ali nas bordas. Se você quisesse fazer, você poderia fazer só na metade, e aí você jogaria esse efeito só na metade da tua imagem. Beleza, isso ficou parecendo meio tosco, né, inicialmente, mas é isso aí mesmo. Vou vir aqui, vou dar OK, e pronto, eu tenho essa minha imagem. Eu vou trabalhar aqui o tempo todo com máscaras, tá? A máscara, como eu já expliquei em outros vídeos, a máscara, quando a gente faz uma máscara que é preenchida de branco, tudo que a gente pinta de branco, a gente está revelando naquela imagem. O que a gente pinta de preto, a gente está escondendo. Aqui no caso, se eu vier aqui nesse botãozinho, adicionar máscara de camada, o que vai acontecer é que ele vai adicionar uma máscara com toda ela pintada de branco. Mas eu quero, na verdade, esconder essa minha máscara, para ficar com toda ela pintada de preto. Então, ao invés de dar só um clique aqui nesse ícone, eu vou pressionar e segurar o Alt e dar um clique. Pronto. Escondi tudo. A minha camada, que é a minha máscara, ela está completamente preta. No de cima, ó, vou clicar na camada de cima e vou dar um clique aqui sem pressionar o Alt. Assim, ó, ele vai criar uma camada revelando toda a minha imagem, né? Tá tudo branco. Eu vou vir aqui, então, no meu brush, nessa ferramenta aqui de pincel. Clicando com o botão direito, é a primeira opção, ferramenta pincel. Aqui em cima, eu vou escolher, nessa setinha, qual pincel que eu quero. Vou pegar um desses pincéis aqui, esse primeiro, ó, bem grande ainda, e aqui eu posso regular o tamanho do meu brush, posso deixar ele menor. Ou então, colchete para a direita, colchete para a esquerda. Vou deixar ele pequenininho por enquanto, e o que eu tenho que fazer é pintar algumas áreas aqui da borda de preto aqui dentro. Para quê? Para esconder algumas partes aqui das bordas da imagem. Então aqui, ó, tenho certeza que está preto. Se não tiver, você pode clicar aqui nessas setinhas ou então pressionar o X, ó. O X também muda ali. Então vou deixar preto e vou dando uns cliquezinhos aqui, ó, para conseguir esconder algumas áreas. É importante eu fazer também, ó, clicar em cima desse íconezinho aqui em cima, que vão aparecer aqui algumas coisas do meu pincel. Vai aparecer o tamanho dele, né, que eu posso regular por aqui, e também vai aparecer isso daqui, ó, que é a angulação do meu pincel. Olha como é que o desenho dele muda aqui embaixo. Então eu posso mudar a angulação dele, ó, e ir dando meus cliques aqui, ó. Isso daí vai fazer com que a coisa fique menos uniforme. Também vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do brush, ó, chegando aqui e pintando toda a área de borda. A ideia é que toda essa área de borda ela fique bem esfumaçada, né? Ela fique com partículas bem pequenas para dar a ideia de que ele está realmente dissolvendo aqui. Então, ó, chegando aqui, eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho do brush, tentando fazer esconder essa areazinha daqui, ó. O cabelo dele também e o braço dele aqui na lateral. Beleza, por enquanto vou deixar assim. Se eu quiser recuperar alguma área aqui de dentro, ó, deixo a máscara selecionada. Vou pegar um outro pincel aqui, clicando aqui em cima. Vem aqui mais ou menos, sei lá, no 45, acho que é um tamanho bom. E aqui, ao invés de eu pintar de preto, eu vou pintar de branco. Por quê? Eu estou querendo revelar de novo a imagem. Então, ó, X para deixar o primeiro plano branco. E depois, ó, clique e vou arrastando aqui para poder recuperar as áreas aqui que, né, eu sem querer dei um clique aqui por dentro. Então, essa área aqui da testa, por exemplo, por aqui eu não quero que seja afetada.
Tá? Eu escolhi um brush com a dureza bem baixa. Então beleza, terminei aqui por enquanto. Qualquer coisa eu sempre posso voltar para tentar fazer algum outro retoque que eu queira. Vou selecionar então a máscara de baixo, essa máscara preta. Aqui vai funcionar ao contrário, né? Tá tudo escondido, tá tudo preto. Se eu quiser revelar, eu vou pintar de branco. Então vou mais uma vez chegar aqui, ó, dar um clique nesse ícone e vir aqui e escolher esse pincel. Tenho certeza que aqui meu primeiro plano tá branco. Vou chegar aqui mais ou menos no meio e vou dar um clique. Olha lá, revelei algumas partes. Vou abrir aqui de novo as propriedades do pincel. Vou botar aqui para o outro lado, ó, dar um clique aqui, mais ou menos em 180 graus. E vou dar mais um clique. Pronto, agora eu já tenho alguma coisa revelada. Vou diminuir o tamanho do meu brush, tá? Colchete para a esquerda. Vou deixar ele bem pequeno porque eu vou revelar algumas partículas aqui, ó, bem próximo a ele. Isso daqui vai dar a ideia também que ele está dissolvendo. Tá? Então, ó, vou preenchendo alguns lugares aqui. Quanto mais você alterar aqui o padrão, ó, escolher um outro, né? Vou pegar aqui e vou botar um brushzinho um pouco menor, por exemplo, e alterar o ângulo dele. Quanto mais você fizer isso, mais interessante vai ficar a sua imagem. Tá? Mais interessante vai ficar aqui o efeito. Então, mais ou menos isso daqui tá bacana. Eu vou então criar um fundo branco, só para a gente enxergar melhor aqui o efeito. Eu vou clicar aqui no último plano, né, no plano de fundo, e clicar nesse íconezinho aqui, que é criar uma nova camada. Create a new layer. Quando eu faço isso, ele vai me dar aqui uma camada vazia, uma camada transparente. Eu vou vir aqui em Editar, Edit, Preencher, Fill, ou Shift F5. Qual a cor que eu quero que preencha? A cor do primeiro plano. Foreground Color. Então aqui, ó, como está branco aqui o meu primeiro plano, eu vou botar essa opção. Tá? Então é só dar OK, ele vai preencher com branco. O que está acontecendo aqui? Essas linhas aqui, que foram geradas pela distorção lá que a gente fez no Liquify, elas estão bastante estranhas. O que eu vou fazer? Ó? Seleciona a camada aqui, ó, a imagem que está distorcida, que é essa camada dissolver. Tá? Não é a máscara, é a imagem. E aí aqui, ó, na parte de pincéis, clica com o botão direito e vem aqui, ferramenta pincel de mistura. Ela vai estar como Mixer Brush Tool. Clica nela, ó. Eu também posso aumentar ou diminuir com colchete, ou então vindo aqui e aumentando e diminuindo aqui o tamanho do brush. E ela vai fazer uma espécie de blur, ela vai dar uma misturada nessas cores e vai minimizar esse problema daí que é causado por causa da distorção, que está sendo causado aqui principalmente e aqui embaixo na camisa. Então é só clicar e ir pintando aqui, que ele vai fazendo esse mix das cores e ela vai ficando bem mais bacana o efeito, né? Ó, vai acabando toda aquela parte meio estranha que tinha aqui, de cores que estavam meio lineares, né? E aí passa em cima de onde você achar necessário aqui. Bom, vou pegar uma textura aqui, que é esse Ice, ó, que você também baixou aí. Eu vou pegar a ferramenta de mover, clique em cima dela e arrasta até aqui. Espera, vai mudar aqui a aba. Você vai vir aqui para dentro, ó, com o Shift pressionado. Quando você soltar, ele vai centralizar no teu quadro essa imagem. Vou jogar aqui para cima, né? Clicar e arrastar aqui para cima. Renomear também, que é sempre bom, tá? Então vou botar aqui textura e vou dar um Ctrl T. Fazendo isso, eu tenho a transformação. Se eu chego aqui no canto, ó, eu consigo alterar o tamanho dela, mas assim simplesmente eu estou distorcendo a minha imagem. Então eu preciso pressionar o Shift para manter a proporção e se eu pressionar o Alt, ó, ele vai aumentar com o centro dela, então vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar. Soltei, vou vir aqui em cima, ó, confirmar, transformar. Pode também pressionar Enter ou dar um clique duplo em cima da imagem. Eu vou clicar aqui onde está normal e vou botar sobrepor, overlay. Então, ó, ficou um efeito bem bacana já também. Gostou aqui do tutorial? Curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. E uma das coisas mais importantes é, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, coloca aí no campo de comentários, porque eu estou transformando as perguntas que são mais repetidas, aquelas que eu acho interessantes, ou então aquelas que são mais complexas, né, que precisam de uma resposta com mais detalhe e fica complicado de responder aí pelo campo de comentários,
em vídeos. Então, bota aí sua dúvida, bota aí sua sugestão, que ela pode virar um vídeo, beleza? É isso então, gente. Mais uma vez, obrigado aí. Grande abraço.